Sérgio Lopes aspirava a ser jornalista. Na sua carreira tomou um rumo diferente, levando-o à área de recursos humanos, onde ele descobriu um talento especial para trabalhar com pessoas. Atualmente ele é palestrante, consultor, mentor e coach de carreira e compartilha conosco sua interessante trajetória profissional. Junte-se a nós nesta conversa repleta de dicas interessantes. E aí, amigos do podcast Nada de Pânico, sejam bem-vindos a mais um episódio da temporada Nunca é Tarde, onde conversamos com diversos profissionais que em algum momento deram uma mudada na sua carreira ou, eventualmente, colocaram mais novas atividades no seu dia a dia, mostrando que não existe um limite de idade, tempo, enfim, para você fazer algo diferente. Seja através de uma oportunidade de negócio, ou atrás dos seus sonhos, ou, enfim, alguma coisa que você deseje fazer. Eu sou Ricardo Manda, eu sou host na Nada de Pânico, né? E gostaria de falar com vocês também, né, que nos assistem. Se vocês, por acaso, tiverem uma história interessante de transformação de carreira, entre em contato conosco, com Nada de Pânico. Quem sabe, em breve, você estará aqui também conversando com essa turma, tá bom? E, claro, né, não esqueçam de dar o joinha aí no YouTube, de seguir nas plataformas de podcast, para vocês não perderem nenhum episódio, tá bom? E hoje eu tenho o prazer de receber aqui, né, comigo, para ajudar nesse bate-papo, a Zara Martins de Campinas e a Alessandra Argona de São Bernardo do Campo, que vão me ajudar no papo com o Sérgio Lopes de São Paulo. Então temos aí o Sérgio falando de Sampa. O Sérgio Lopes teve uma longa carreira executiva, que ainda tem, por sinal, né? Com passagem no Grupo Pão de Açúcar, o Hipermercados Eldorado, na Whirlpool, Max Blue, DVTM, Qualicorp, Dinergy, Group Trend, além de ser mentor, coach, palestrante, treinador, consultor empresarial e escritor. Nossa, Sérgio, quanta coisa, né? Não sei nem por onde começar. Então vamos lá, Sérgio, fica à vontade aí de dar seu hello para o pessoal. Legal, Ricardo. Muito obrigado pela oportunidade, né? Um prazer estar aqui com vocês e com todos os nossos ouvintes do podcast. Vamos tentar aqui bater um papo, trazer algumas das experiências. Eu acho que a gente aprende muito com as experiências dos outros. A gente pode se espelhar nisso e aprender cada vez mais, né? E principalmente nesse momento tão especial que o mundo vive, vamos lá, né? E nada de pânico, né? Porque tudo tem conserto, tudo a gente consegue evoluir sempre. É um tudo prazer. Tudo tem solução. Eu estava vendo, Sérgio, você estudou administração na PUC em São Paulo, é isso mesmo? Isso, administração de empresas na PUC de São Paulo, exatamente. E o que te levou aí para essa área, pelo menos no início de carreira? Foi quase que a junção do acaso com a oportunidade, né? Na época, quando eu estava ali no momento de vestibular, de escolher uma carreira, a minha primeira opção, eu queria ser jornalista, eu queria fazer jornalismo, né? E eu prestei vestibular para jornalismo na USP, e acabei não entrando, mas fazendo os pontos suficientes para a administração de empresas. E como eu trabalhava numa multinacional, na Philips, na época, na área administrativa, e o meu irmão já estava se formando em administração de empresas, eu pensei aqui com os meus botões, né? Poxa vida, jornalismo é uma carreira legal e tudo, mas eu já estou né? Já estou começando uma outra carreira na área administrativa. Quem sabe eu não tenho que migrar para a administração. No ano seguinte, eu prestei novamente para jornalismo, né, na USP, e também prestei para administração de empresas em duas universidades, em duas faculdades na época, uma delas a PUC. Acabei entrando na PUC, de novo não consegui entrar na USP para jornalismo, mas fui bem colocado. Se tivesse feito outra carreira, talvez eu conseguisse entrar na USP. E como eu entrei na PUC em administração de empresas e já trabalhava na área, eu resolvi seguir carreira em administração. E foi muito legal, porque
Eu evoluí na carreira como administrador, toda a minha carreira foi construída em cima de empresas, né? Mas hoje, nesse momento, eu não deixo de ter algum tipo de atuação escrevendo como jornalista, né? Apesar de não ter a formação, mas a minha vocação para escrever sempre foi muito grande e hoje eu tenho essa possibilidade também. Ah, que legal. E eu vi que logo quando você começou a trabalhar, você já foi, de certa forma, ocupar posições de liderança. E muitas posições, pelo que eu vi, na área de RH, de recursos humanos. Como é que foi essa mudança? Ou você foi em busca disso, ou acabou surgindo naturalmente na sua carreira? Bom, eu estou completando este ano, 2024, eu estou completando 50 anos de carreira, né? O meu primeiro emprego aos 12 anos de idade, num supermercado próximo da casa onde eu morava com os meus pais. Então, eu tinha 12 anos de idade e eu fui ser empacotador, né? Na época chamava pacoteiro. Então, dos 12 até os 17, 18 anos, eu fiquei trabalhando nesse supermercado, foram uns 2 anos, depois trabalhei um pouco com o meu pai. Meu pai era jardineiro, né? Ele tinha uma chácara de plantas e eu vendia flores, vendia as plantas e ajudava meu pai na empresa dele. E depois, na hora que eu estava próximo de entrar na faculdade, eu comecei a atuar na área administrativa, na área de cobrança, né? De uma empresa multinacional, a Philips, que eu comentei agora há pouco. E depois disso, já começando a entrar na faculdade, eu havia saído da Philips e tive uma experiência num banco vendendo produtos de previdência privada. E depois eu fui sair do banco para ir assumir a minha primeira posição de liderança no Grupo Pão de Açúcar, né? Aí na área de recursos humanos. E de lá para cá, isso foi em 1983, 85, se não me falha a memória, e dali para cá eu sempre estive muito atuante na área de recursos humanos, já são praticamente 40 anos atuando na área de recursos humanos. Então, a gente pode dizer que a sua associação com a área de recursos humanos foi, assim, uma sincronia automática, né? Porque desde que você entrou, desde então você permaneceu e continuou se desenvolvendo, né, nessa atividade. Sim, sim. Assim, eu fui tendo oportunidades, né, a minha primeira atividade mesmo na área de recursos humanos, quando eu fui para o Grupo Pão de Açúcar, foi estruturar a área os sistemas de avaliação de desempenho e desenvolvimento de carreira para todos os funcionários do Grupo Pão de Açúcar. E eu não tinha muito conhecimento dessa área, mas eu sempre fui muito curioso, né? Então eu aprendia rápido e eu tinha muita facilidade com as pessoas, né? Assim, uma boa comunicação, um bom nível de relacionamento interpessoal, e isso foi facilitando o meu progresso. Eu costumo dizer, inclusive para outros profissionais de RH, eu nunca fui um técnico, nunca exerci uma função técnica na área de RH, como um analista de remuneração, um analista de departamento pessoal, um analista de treinamento. Quando eu fui mesmo na área de recursos humanos, eu já fui ocupando uma posição de liderança, de coordenação de uma equipe para estruturar os processos e as políticas de avaliação de desempenho para os funcionários do Grupo Pão de Açúcar. E de lá para cá eu fui, claro, para ocupar posições de liderança na área de recursos humanos, eu fui tendo que aprender muito e conhecer muito de todos os processos de gestão de pessoas nas empresas. E você já tinha essa facilidade de lidar com pessoas, de conversar com pessoas, conhecer? Como foi isso? Então, eu acho que eu tenho essa característica, né, meio inata, né, de relacionamento. Eu, desde pequeno, criança, eu sempre me relacionei muito bem com as pessoas. Depois, na adolescência, eu tinha muitos amigos, muitas amigas. Eu era sempre um cara que as pessoas procuravam para falar sobre a vida, né? E eu tinha sempre uma palavra, não sei de onde eu tirava aquilo, mas eu sempre tinha uma palavra de apoio, né, para as pessoas sobre os problemas. Então eu ajudava todo mundo.
eu era muito bem, assim, acho que era, né, muito bem quisto pelas pessoas. Então, eu sempre gostei muito de lidar com pessoas, sempre estar com pessoas sempre foi, para mim, um momento de enorme prazer, né? E por mais que as pessoas às vezes trouxessem problemas, eu sempre tinha alguma palavra amiga para falar, sempre tinha alguma reflexão para fazer, enfim, não sei de onde eu tirava aquilo, mas eu tinha essa facilidade, sim, né? Além da facilidade de comunicação que eu tenho, desde muito pequeno, eu sempre gostei de falar em público, de conversar com as pessoas, né? Nunca fui, apesar de eu ter um traço de personalidade de uma certa timidez, parece que não, mas eu sou um pouco tímido, mas eu sempre tive muita facilidade de me relacionar com as pessoas e acho que isso ajudou muito na minha carreira em recursos humanos, né? Então, provavelmente na sua carreira você construiu uma rede de contatos, como a gente fala hoje, um networking muito rico, né? Ah, muito, muito. Eu conheço muita gente nessa área e tenho também, assim, tive o privilégio, né? Uma coisa que me dá muito orgulho e eu sou muito grato hoje, porque tem vários profissionais que ocupam hoje posições de destaque na área de recursos humanos que passaram, né, pelas minhas mãos, né, como a gente diz, né? Ou seja, foram pessoas que trabalharam comigo nas equipes que eu liderei e que hoje são pessoas que ocupam posições de destaque, né? E eu tenho realmente conheço muita gente na área de recursos humanos. Porém, eu sempre fui muito crítico com relação à área de recursos humanos e isso me gerou, às vezes, algumas, não diria inimizades, né, mas algumas críticas de outros profissionais de recursos humanos, na medida em que eu tinha a possibilidade de me posicionar sobre o que eu achava da área, né? Então, falando sobre recursos humanos, quais são os problemas aí que você apontava, criticava? Agora eu fiquei curioso. Eu também ia te perguntar isso. Então, pois é, quando eu comecei na área de recursos humanos, eu comecei a atuar mais fortemente na área de RH, a área de recursos humanos era uma área muito reativa, era uma área muito processual. Então, o que a gente fazia? A gente fazia recrutamento e seleção, a gente cuidava da folha de pagamento, a gente cuidava da parte de cargos e salários, cuidava do treinamento, mas era muito processual e muito reativa, né? E eu olhava para aquilo e eu falava assim, né? Pensava para mim, poxa vida, que eu vou falar até um chavão hoje em dia, mas eu já pensava isso lá atrás, né? Com 25 anos, 26 anos, pouco menos até. É, as empresas são feitas de pessoas, né? O CNPJ sem CPF não existe, né? Não adianta. É só quem está à frente do CNPJ são CPFs, são pessoas, né? E quem cuida de pessoas, ou pelo menos que conhece as pessoas desde o momento da seleção, da contratação, é a área de recursos humanos. As empresas não fazem nada sem pessoas. Precisa de pessoas. Portanto, eu achava que a área de recursos humanos tinha que estar muito mais atuante de maneira proativa e estar no centro da estratégia dos negócios. E naquela época, a área de recursos humanos não participava das discussões estratégicas de negócio. E eu, nas empresas onde eu trabalhava, como RH, eu queria participar da estratégia, eu queria discutir, queria colocar as minhas ideias, né? Quando eu ainda estava numa posição intermediária de liderança, eu falava para o meu chefe, que era o gerente ou o diretor de RH, eu falava assim, poxa vida, a gente tem que contribuir mais com a estratégia do negócio. E às vezes eu ouvia assim, não, mas isso não é para a gente, né? Fica aí no seu canto, cuida lá do processo. Fica aí do seu lado. Naquela época já pensava fora da caixa, né, Sérgio? Isso, pois é, né? Eu até sentia assim, pô, as pessoas não estão querendo ter trabalho, né? Porque eu sei que participar da estratégia dá trabalho, né? Até o momento em que eu assumi uma posição de gerente de RH, e aí eu falei assim, não, eu quero participar desse negócio de decidir a estratégia da organização, né? E assim, agora eu posso, né? Agora eu posso. Eu não tenho ninguém em cima de mim só tem o presidente da empresa, o CEO e tudo. Então você vai lá, eu quero estar aí também. Eu fui lá e falei, vou dar meus palpites aqui na área na estratégia, já que para executar a estratégia, para elaborar a estratégia e executar a estratégia, precisa de pessoas. Então, agora pegando um gancho. Oi? Pegando um gancho nisso que você está falando, o que você acha que levou as empresas a darem mais enfoque na pessoa
Porque, como você mesmo colocou, por muito tempo as empresas tratavam as pessoas como um número, né? O que você acha que foi o gatilho que levou as empresas a começarem a mudar esse conceito, como a gente vê hoje em dia? Então, eu acho que o gatilho foi na medida em que as lideranças das empresas foram se renovando. Então, a gente começou a sair daquele método de gestão que era o comando e controle, né, onde alguém manda e os outros obedecem. Então, lideranças mais jovens foram trazendo um conceito novo de liderança, de gestão, com mais foco nas pessoas, ou pelo menos ouvindo mais as pessoas, ao mesmo tempo também que a base, né, da pirâmide também foi se renovando e foi exigindo uma participação maior no dia a dia da empresa, né, querendo participar, dando ideias e tudo mais, né, não só ficar restrito às atividades ou às tarefas que elas executavam, e foram exigindo um pouco mais de espaço, tá? Eu acho que isso começou a acontecer mais fortemente no final dos anos 1990. Porém, lá no início, ainda era muito discurso, né? Essa coisa das pessoas em primeiro lugar, Muito ainda era papo, né? muito discurso. Na hora do vamos É ver, para inglês ver, né? na hora do vamos ver, a empresa estava em dificuldade, a primeira coisa que cortava era as verbas de marketing, né, para você se comunicar com o seu cliente, e cortava as pessoas para reduzir o custo, uma vez que pessoas sempre foi o maior custo da empresa, né, sempre foi a conta mais alta a ser paga, né. Então, ainda assim, lá no começo, quando isso começou a ser cogitado, a ser mais falado, ainda era muito discurso, né. Hoje, ainda tem empresas que estão nesse discurso, mas já é uma minoria, graças a Deus. A gente tem conseguido, aí, com a ajuda das novas gerações, a gente tem conseguido realmente colocar as pessoas no centro da estratégia. E assim, né? As pessoas não são só aquelas que trabalham na organização, mas são também os clientes, que são pessoas, né? Então, essa coisa do human centricity, né? Que é a centralidade no ser humano na estratégia de negócio, tá? Porque quem compra os produtos são pessoas e quem faz os produtos são pessoas também. E agora pensando, né, no RH, já que você conhece tanto, vou fazer uma pergunta aí um pouquinho polêmica, mas você acha que existe etarismo aí no RH? Como é que está aí os profissionais sêniores? Ainda tem vaga? Ainda tem futuro? Pois é, né? Tem vaga e tem futuro. Mas ainda existe preconceito, como existem os preconceitos são vários, né? O etarismo é só mais um deles, mas existe preconceito contra a mulher ocupar posições de destaque na organização, ainda existem preconceitos de raça, de religião, de orientação sexual, de gênero. Os preconceitos, infelizmente, ainda estão muito presentes nas organizações, muito embora é muito legal que há um movimento, né, na humanidade de redução dos preconceitos. Mas, assim, a própria área de recursos humanos tem sido um pouco lá para trás preconceituosa, né? A própria área de recursos humanos, na hora de recrutar e selecionar pessoas, ainda pedia foto no currículo, e a foto no currículo ainda era um elemento de escolha, muitas vezes de maneira não intencional, não é? Mas é produto do preconceito nosso. Então, eu olho no currículo de uma pessoa que é negra e olho um currículo muito parecido de uma pessoa que é branca, e eu não tenho dúvida que muitas vezes só por isso a opção primeira era pelo branco. Infelizmente, hoje existe um cuidado maior, né, nessas estratégias de diversidade, equidade e inclusão, que é o famoso DEI, que as organizações estão muito atentas a isso. Mas existe sim preconceitos, o etarismo é um deles, não é? A gente sabe, eu conheço muitas pessoas que pedem ajuda para mim, porque com 45, é um absurdo, né? 45, 50 anos, as pessoas já começam a ter dificuldade em relação ao mercado de trabalho, né? E aí eu falo para elas assim, nada de pânico, calma lá que a gente tem... Tem solução, tem um caminho. Agora, né? Diz assim, você está na flor da idade. Pois é. Eu tenho 62 anos
E eu estou na flor da idade, eu estou talvez no meu momento assim mais produtivo, não do ponto de vista da quantidade, mas do ponto de vista da qualidade do meu trabalho, né? Então, assim, eu acho que isso é... Hoje mesmo de manhã eu estava conversando com uma mentorada minha e ela estava hoje com um problema terrível nas mãos, porque ela ia ter que demitir uma pessoa da sua equipe de 71 anos, que tecnicamente conhecia muito do trabalho, mas tinha um pouco de resistência a algumas das inovações e dos novos formatos de trabalho. Então, também, né, do ponto de vista do lado de cá, das pessoas mais velhas, também existe um pouco de culpa, né? Eu acho que o etarismo ele não está só de um lado. Às vezes, quem está na carreira nesse momento precisa tomar cuidado com a carreira, precisa olhar o que ele tem que se desenvolver, o que ele tem que mudar em termos de comportamento, de atitude, de conhecimento, para poder ficar melhor preparado e aproveitar as oportunidades. Mas, sem dúvida que o etarismo, infelizmente, é uma realidade que a gente tem que enfrentar nesse momento. E cada um de nós somos responsáveis, né, pela nossa carreira, essa é a verdade. Sem dúvida. Né? Agora, Sérgio, quer dizer, além da sua carreira de executivo em RH, eu sei que você começou, né, uma outra carreira como mentor, como coach, palestrante. Como é que começou isso? Quando que você começou a fazer? Quando deu a ideia de começar a fazer isso também? Assim, desde muito tempo atrás, né, pelos meus 50 anos de carreira, né? Mas mais precisamente lá na década de 1990, onde eu trabalhava passei grande parte dessa década trabalhando no Grupo Pão de Açúcar, né, numa primeira passagem no Grupo Pão de Açúcar, e depois primeiro na Brastemp, depois na Multibras, que são empresas da Whirlpool Corporation, né, na época. Tá? E na minha posição de recursos humanos, eu sempre gostei muito de falar para as pessoas, dar treinamento, ministrar treinamentos, falar em público, fazer pequenas palestras. Eu sempre gostei muito disso. Isso sempre foi uma coisa que me atraía, né? Eu gostava de desenvolver um treinamento e falar com as pessoas sobre aquilo. Eu gostava de chamar os líderes nas fábricas onde eu trabalhei e falar um pouco para eles sobre gestão de pessoas, não sobre os processos e as políticas da empresa, mas sobre como eles poderiam ser melhores líderes. A liderança sempre foi um campo de estudo do meu interesse, né? E aí eu comecei poxa vida, eu acho que eu levo jeito para isso, né? Por que não tratar isso de uma maneira mais profissional? E aí, no final da década de 1990, aliás, comecinho dos anos 2000, eu saí, havia voltado ao Grupo Pão de Açúcar, trabalhei lá durante 2 anos, depois eu saí novamente, e aí eu resolvi não mais procurar trabalho como profissional de recursos humanos em empresas. Eu conheci algumas pessoas que tinham consultoria, inclusive que me atenderam nos meus projetos no Grupo Pão de Açúcar e mesmo lá na Brastemp, e eu procurei essas pessoas e falei assim, olha, eu gostaria de experimentar uma carreira diferente na área de consultoria. E eu recebi essas oportunidades, então lá no começo dos anos 2000. De lá para cá, o que aconteceu? Eu acabei tendo grande parte do tempo dedicada à atividade de consultoria, consultoria, sim, consultoria de gestão e de estratégia, que sempre foi algo que eu desenvolvi, que eu participei, né, nas organizações, e também treinamento, desenvolver programas de treinamento e ministrar programas de treinamento, principalmente para lideranças. Tá? E eu fui muito bem nessa atividade. E assim, eu ia tão bem nas empresas que quando eu terminava o treinamento ou a consultoria de gestão, as empresas falavam para mim assim, isso aconteceu 4 ou 5 vezes. Poxa vida, você não quer vir trabalhar com a gente como executivo? Queriam te contratar. Queriam te contratar como funcionário. Pois é. E assim, né? As propostas, normalmente, elas eram muito boas, sob 2 aspectos. O aspecto financeiro, não que a consultoria não fosse bom financeiramente, também era.
mas a empresa sempre vinha lá com alguma proposta financeira bastante interessante, tá? E também a função executiva, né, a liderança de um processo, de uma área numa organização, é algo que eu também sempre gostei de fazer. Eu sempre gostei de liderar pessoas, de tomar decisões, de participar de decisões estratégicas, de viver aquele momento, né, às vezes de muito estresse na organização, de entender para onde a organização vai, o que ela precisa fazer para ir melhor naquele caminho. Então, esse sentimento, esse clima da função executiva, eu sempre gostei muito. Então, assim, eu fui, ao longo dos últimos 20 anos, 25 anos, eu fui mesclando a minha carreira, né? Entre consultoria e função executiva, tá? Até que, há uns 5 anos atrás, 6 anos atrás, eu achei que era o momento de eu me dedicar muito mais a uma atividade de consultoria do que a atividade executiva. E aí foi quando eu comecei Isso foi produto de uma... Eu estava numa empresa como vice-presidente de recursos humanos dessa empresa, entre outras áreas que eu também liderava na empresa. A empresa foi vendida, eu saí da empresa, fui fazer um período sabático, né, de reflexão sobre a minha carreira até o momento. E aí eu resolvi fazer uma coisa que muita gente falava que eu tinha que fazer, mas eu não me sentia preparado, que era trabalhar com mentoria e coaching. As pessoas sempre falavam, poxa, Sérgio, você leva jeito para isso, porque você conversa bem com as pessoas, você tem experiência, você, sabe, tem uma forma de lidar com os problemas das pessoas. Muito legal, então você é um coach, né? Você é um mentor. E eu falava, não, é muita responsabilidade tudo isso, eu preciso me preparar melhor, né? Aí, E pelo que você falou, você já tinha isso desde jovem, né? Desde pequeno. eu Já é uma tinha, coisa pois meio Não natural sua, né? reconhecia, né? Só acabava não Pois reconhecendo. eu tinha, mas assim, eu achava isso de muita responsabilidade. Eu falava, não, eu não me sinto ainda preparado. Eu acho que, mas assim, eu olhei para minha carreira e falei, poxa vida, na época, né, com 45 anos de carreira, se eu não tiver preparado para pelo menos ouvir as pessoas e dar palpite, né, na carreira das pessoas, né? Quando é que eu vou estar preparado, né? Aí Nunca, né? eu enveredei por essa carreira, não sem eu continuar tendo convites de assumir posições executivas nas empresas, mas eu tenho tentado resistir à tentação e às vezes ajudar a empresa, né? Às vezes com uma consultoria, ao invés de ocupar uma posição executiva, né? Mas essa função de coach e mentor também é uma função bastante delicada, né, Sérgio? Porque as pessoas, quando procuram um coach ou um mentor, elas vêm com uma ideia um pouquinho distorcida. Acho que seria bom você explicar para os nossos ouvintes aqui qual a diferença, né? Porque o pessoal chega um pouquinho com essa ideia errada. Primeiro assim, né? Infelizmente, nos últimos anos aí, nos últimos 10 anos, a atividade de coaching, que é uma atividade muito importante, ela foi meio deturpada, né? E todo mundo era coach, né? Aí tinha coach para emagrecer, coach para engordar, né? Coach para fazer exercício físico, coach para casar, coach para separar, tinha coach para tudo quanto era coisa, né? Desvirtuaram a atividade do coaching, né? Mas a atividade do coaching é uma atividade extremamente importante e só deve ser exercida por pessoas muito capacitadas do ponto de vista da experiência de vida, tá? Porque inclusive chega momentos no coaching, isso é que às vezes me deixava um pouco preocupado de não estar preparado, que meio que envereda, né, para uma linha de terapia, né? E aí, poxa vida, eu não sou psicólogo, né? Muita gente acha que eu sou psicólogo, mas eu não sou de formação. Então, tem coisas, chega um momento que você fala assim, olha, o teu problema aqui não é o coach que vai resolver, você precisa de terapia, de ajuda de um profissional. Então, é tão séria a atividade que às vezes esbarra nisso, né? É claro que o coaching, ele é um processo organizado, e por ser um processo que tem começo, meio e fim, e que tem uma estrutura quando você faz as sessões de coaching, por isso acha que qualquer um pode ser coaching, né? Ok, qualquer um pode ser coach, o problema é o resultado que ele oferece para as pessoas. O coaching, como conceito, é uma atividade que visa ajudar as pessoas a encontrar as respostas para as suas principais questões. Então, ok, né? Se a minha questão principal é emagrecer,
o coach vai te ajudar a formular as perguntas e fazer você encontrar as respostas para que você possa emagrecer. Ou então, se você quer se desenvolver na sua carreira, você quer fazer uma transição de carreira, uma mudança, quer mudar de emprego, ou quer arrumar um novo emprego, ok, o coach, ele vai te ajudar, vai fazer perguntas para você, para que você encontre as respostas que vão orientar a sua vida, seja qual for o seu objetivo naquele momento. Então, vejam que, nesse sentido, né, do ponto de vista conceitual, o coach, ele não dá respostas, ele faz perguntas. Não é? Ele cutuca, né? Mas isso é muito parecido com o processo da terapia. Pois é, exatamente. A terapia também é assim. Isso, né? exatamente. Eu faço terapia e o meu psicólogo aqui, ele vive fazendo, fazendo pergunta para mim, né, exemplos da vida e tal. E é isso mesmo. Tá? Por isso que o coaching é uma atividade de muita responsabilidade. Mas é assim, no meu caso, por exemplo, é coaching voltado para desenvolvimento de carreira, né, de liderança, né, enfim, reorientação de carreira, e, portanto, eu não vou entrar em questões mais profundas do ser humano, tá? Mas o coaching é isso. Ele, normalmente, até sendo mais radical com o coaching, ele não pode, mesmo ele tendo respostas, ele não pode dar as respostas. Tá? Tem que a pessoa descobrir, né? Você cutuca para a pessoa se autoanalisar e chegar na conclusão, né? Até porque, se a pessoa descobre por ela mesma, claro, com a orientação do coach, a possibilidade de ela se comprometer com aquilo que é necessário é muito maior. Porque ela fez a descoberta, ninguém falou para ela, ela que olhou para ela e falou assim, poxa vida, eu preciso mudar isto, né? Então, é bastante poderoso. Você leva até o portal, mas a pessoa tem que atravessar, não é isso? Exatamente. Até aquele filósofo, o Nietzsche, ele falava o seguinte, né, que o coach, ele é como se fosse uma amurada, né, ali na tormenta, né? Ele está ali para te apoiar, mas quem tem que se virar para sair dela e para nadar é você, né? Tá? Alguma coisa parecida que o Nietzsche falou aí em algum momento dos escritos dele. Então, eu, por exemplo, como coach, eu confesso que eu tenho muita dificuldade com isso, de não ficar dando palpite, entendeu? Às vezes, mas isso é intrínseco do ser humano, né, Sérgio? Qualquer pessoa, até mesmo um familiar que chegar para você falando qualquer coisa, em vez da gente escutar, o que a gente faz? A gente tenta dar a solução. Só que a gente vai resolver, mas a pessoa às vezes não quer resolver nada, a pessoa só quer que você fique lá escutando, né? Não, então, mas o querer resolver, mas o querer resolver é um traço mais masculino, tipicamente masculino, né? O homem quer resolver problemas, né? As mulheres, elas tendem mais a dar colo, né? A ouvir, deixa eu te ouvir. Mas você deve ser bom para ouvir, Sérgio. Acho que é por isso que você enveredou por esse caminho, porque você deve ser bom de ouvir as pessoas. Eu confesso que essa coisa da moda escuta ativa, eu confesso que a minha escuta ativa é bastante profunda. Eu realmente sou uma pessoa de ouvir muito e, a partir, né, do entendimento do que eu ouço, às vezes eu ressignifico isso para a pessoa, para tentar fazer a pessoa achar um caminho melhor ou entender melhor o momento dela. Mas eu confesso que eu tenho dificuldade, às vezes, em não dar palpite, né? Tá? E não falar assim, não vai por esse caminho, que esse caminho não vai rolar, é melhor você ir por outro caminho, né? E aí entra a mentoria, tá? A mentoria, ao contrário do coaching, a mentoria, ela dá respostas, tá? Por isso que um mentor, ele precisa ter experiência, ao contrário do coach, que, como é um processo, ok, né? Então, um psicólogo também, um terapeuta, que tem pouca experiência, ele tem um processo, e ele consegue fazer os seus atendimentos e tudo no começo de carreira sem muito problema, tá? Independe, às vezes, da experiência prática, o exercício do coaching. Eu confesso que isso é realmente uma possibilidade, dado que é um processo. Já na mentoria, não. A mentoria, ela não tem um processo. A mentoria funciona assim. A pessoa está com um problema, claro, depende do tipo de mentoria que você dá, no meu caso é carreira e liderança. A pessoa está com um problema na liderança, quer discutir o problema comigo e que eu ajude a identificar possíveis soluções para o problema. E aí, como é que eu posso oferecer soluções para o problema? Só com experiência, só por ter passado por problemas iguais ou parecidos com aquilo. Né? Então, por exemplo, eu tenho situações de mentoria que o profissional me contratou para fazer 2 sessões de mentoria, porque ele estava com um problema específico.
Era aquele problema que ele queria resolver. E queria, poxa vida, Sérgio, você já passou por isso? Já passei. Principalmente voltado para a gestão de pessoas, liderança de empresas e tudo mais. Você já passou por isso? Já passei por alguma coisa muito parecida. E olha, isso aqui deu certo e isso aqui não deu certo. Então, recomendo que você vá neste caminho. Ou então, vamos construir juntos uma alternativa, uma solução para o seu problema, não é? Então, a mentoria lida muito com isso, tá? De realmente entrar, ouvir, que é importante, mas dar palpite, dar sugestões de solução, e não ficar simplesmente entendendo que a pessoa tem que achar a sua solução. Portanto, a mentoria é um processo de desenvolvimento mais acelerado. Já o coaching, ele é mais demorado um pouco, porque tem toda essa questão da busca das respostas pela própria pessoa. Ah, que legal, né? Então hoje a gente teve aí uma boa discussão sobre coaching, mentoria, né? E as diferenças, né? Entre elas. E aí, sabe, eu no meu trabalho hoje, eu junto as duas coisas. Então, às vezes é necessário eu usar a estrutura do coaching, né? Para que, poxa vida, eu não posso pegar essa pessoa na mão e ficar levando ela tem que descobrir o caminho. Então, eu posso exercitar esse tipo de processo. E muitas vezes eu vou ser o mentor, eu vou dar palpite, olha, vai por aqui, faz isso, faz dessa maneira, siga esse processo que você vai resolver o seu problema. Então, dando palpite ou não, vou falar para vocês todos aí que estão nos assistindo para seguir o Nada de Pânico, né? Dando o seu ok, seu joinha no YouTube, nas plataformas, para vocês não perderem nenhum episódio e compartilhar, né? O nosso programa com os seus amigos, seus familiares que possam se beneficiar. Agora, voltando para você, Sérgio, você teve pânico em algum momento na sua carreira? Eu tive, sim. Quem não teve, né? Quem não chegou né? Quem não? Quem falar que não, desculpa, né? Tá querendo... Quem nunca, né? Quem nunca? Pode até ser, né? Pode até ser que nunca tive. Eu tive vários momentos de pânico, de medo, de dúvida, de incerteza, de tomar decisões e falar, será que eu fui para o caminho certo? Depois de algum tempo descobri que eu não fui pelo caminho certo, eu devia ter feito outra coisa, mas agora já é tarde, deixa eu reorientar. Já foi, mas o que eu aprendi com isso? Então, tive pânico, sim, tive momentos de medo. Poxa, será que é a melhor solução? Ou às vezes, não estou encontrando solução para isso, o que eu faço agora, né? Então, tive sim, e acho que assim, agora é muito o que você faz com o medo, com o pânico, né? Você não pode permitir que ele te domine. Você tem que sentir, mas você é que está no comando desse negócio aí. Você tem que olhar para o pânico e falar assim, tá bom, o pânico vai ser bom para me mostrar que eu posso entrar em movimento e ficar esperto. O que eu aprendo, né? O que eu aprendo. Isso, né? Exatamente. Dependendo como encara, ele é positivo ou negativo, né? Ou a pessoa afunda ou ela vai para frente, né? Se eu dormir com pânico, eu vou acordar daquele jeito. Ô, Sérgio, já que você mencionou que teve vários, tem algum que você poderia compartilhar? Algum pânico interessante aí na sua carreira? Que vale a pena para reflexão, talvez? Ou para a gente rir? Teve um momento até que não é muito, assim, não faz muito tempo, né? Quando eu trabalhava numa empresa chamada Trend Operadora, tá? Era uma empresa que atuava no setor de viagens e turismo. Era, na época, a segunda maior operadora de viagens e turismo do Brasil. E a empresa, eu era lá vice-presidente de recursos humanos e planejamento estratégico, além de cuidar de uma área de vendas da empresa. E, de repente, a empresa foi vendida. Né? Foi vendida para o grupo CVC. E assim, né? Pouco antes da venda, eu fui demitido da empresa, né? Nossa, simples assim, né? Numa boa, a demissão foi assim, foi esperada e assim, tranquila. A demissão não foi o problema que me colocou em pânico. O que me colocou em pânico é falei, e agora, né? Porque eu já estava há 4 anos quase nessa empresa e eu, assim, já não fazia mais nenhuma atividade de consultoria, de palestra, nada disso. Eu era 100% dedicado à empresa. Aí assim, os primeiros dias foi, e agora, né? Poxa vida, eu estava... foi o ponto mais alto da minha carreira executiva e de repente, poxa, né, acabou, né? E o que eu vou fazer, né?
como é que eu vou retomar? Será que eu ainda estou... E até o etarismo bateu na porta, né? Porque eu já tinha 57 anos, né? Isso aconteceu há 5, 6 anos atrás. Falei, e agora, né? Para onde é que eu vou? Será que eu vou ter espaço no mercado de trabalho, né? O que vai ser de mim, né? Mas eu sei que eu tinha uma alternativa, tá? de carreira, que era voltar a me dedicar mais à parte de consultoria e treinamento, né? Eu sempre seria um caminho, mas na época, eu fiquei meio em pânico, porque eu realmente fiquei meio sem saber o que eu ia fazer. Durou pouco, porque eu também tenho esta condição, eu sou muito preocupado com isso, e eu tento achar logo uma solução, ou pelo menos, né, falar para mim, nada de pânico, vamos lá, vamos tentar ver quais são as alternativas, quais são as possibilidades, tá? Mas esse foi um momento. Eu tive outros momentos às vezes, de você tomar uma decisão e, poxa, será que eu estou tomando a decisão correta, né? Será que essa é a melhor solução? Será que esse é o melhor caminho? E ali, naquele momento de dúvida, tem um certo pânico, né? Tem uma certa tensão no ar, tem um pouco de medo de você avançar. Mas, assim, é o que eu falo, né? O pânico, eu encaro o pânico como um momento passageiro e bom para colocar você em movimento. Mas muitas vezes, para muitas pessoas, o pânico paralisa. E aí é que é perigoso. Aqui é o pior. E pensando nisso, né, em alguns pontos que você falou aí da sua carreira, algumas decisões, você faria algo diferente ou você se arrependeu de alguma coisa? Assim, eu não sei se eu faria diferente. Eu olho para trás alguns momentos da minha carreira, eu acho que eu poderia, naquele momento, ter feito diferente. Mas como eu não vou passar mais por aquele momento, sabe, eu não sei se vai existir um momento parecido com aquilo para que eu possa fazer diferente, né? Por exemplo, eu quando saí da Brastemp, né, na época ela se chamava Multibras, era a junção de 3 empresas do grupo Brasmotor, sob controle da americana Whirlpool. Quando eu saí, eu estava muito bem numa posição, não era mais recursos humanos, eu era gerente de produção de uma das maiores fábricas da empresa. E eu, assim, não que eu não me desentendi com ninguém, mas chegou um momento que eu falei, putz, eu não quero mais isto, né? E a empresa também falou, a gente vai fazer você voltar para o RH. E eu falei, não, para o RH eu não vou voltar, eu não quero mais trabalhar no RH nessa empresa, eu quero outra coisa, né? Aí ficamos negociando lá um tempo, e o que eles tinham para me oferecer era a área de recursos humanos de novo. E eu não quis, não aceitei. E acabei me demitindo da empresa. Tinha lá um pacote, né? Era um plano permanente de demissão voluntária. E era um pacote muito interessante, do ponto de vista financeiro, inclusive, e eu resolvi, né, assinar o pacote e sair da empresa. Na época, foi uma solução muito interessante, porque eu recebi uma boa quantidade de dinheiro, né, para poder me manter durante algum tempo. Aproveitei e fui para os Estados Unidos estudar um pouco e tudo mais. Então, na época, foi bom. Passou um tempo, eu fiquei assim, poxa vida, né? Talvez, se eu tivesse tomado uma decisão diferente, ou seja, permanecido na empresa, mesmo voltando para a área de recursos humanos, talvez dali 2, 3 anos eu tivesse tido uma outra oportunidade muito mais interessante naquela empresa, que é uma grande empresa, uma empresa incrível, fantástica, né? Uma marca enorme, né? Então, eu pensei, sim, tempos depois eu falei, poxa vida, será que eu tomei a melhor decisão? E confesso que na época, quando eu comecei a raciocinar sobre isso, eu falei, acho que eu me precipitei um pouco, né? Acho que eu tenho eu sou, às vezes, um tanto quanto, né, afoito nas coisas. Eu falei, poxa vida, eu acho que né, talvez eu tenha cometido um erro. Mas assim, aconteceram no futuro coisas parecidas, e eu sempre optei por novos ares, por novos rumos, por enfrentar coisas diferentes, né? Mas assim, eu sempre olho para trás e acho que em alguns momentos eu poderia ter feito diferente, sim. Mas não sei se numa nova situação eu faria muito diferente daquilo, baseado, né, um pouco dos meus valores, né, das minhas premissas de carreira e tudo mais. Nessa sua caminhada, Sérgio, você acabou escrevendo um livro, né, que tem um nome bastante interessante, Os Loucos Geram Mais Resultados. Você não poderia falar um pouquinho sobre ele? Achei muito interessante esse título. Pois é. Bem legal. O livro é uma provocação, né? O título é uma provocação.
o livro tem uma história muito legal. Então, lembra que eu falei que eu estava numa empresa lá de viagens e turismo, a Trend Operadora. A Trend Operadora, na época, era liderada pelo Luiz Paulo Lupa. Ele é muito conhecido aí no meio das palestras e de treinamento como o vendedor pitbull. Ele era o presidente da empresa e também um dos principais acionistas. A empresa tinha três sócios e ele era um dos sócios, tá? Então, eu trabalhei com ele durante 3 anos. Aí houve a minha saída do grupo, pouco antes da venda. Eu saí da empresa e fui fazer o meu período sabático, fui viajar um pouco e tudo. Quando eu voltei, o Lupa me procurou, né? Na verdade, eu que procurei, falei, pô, Lupa, vou tomar um café com você, que eu quero pedir uns conselhos para você. O Lupa foi meu mentor na época, né? E ele falou, vem aqui falar comigo, né? Ele é um cara muito legal, a gente se gosta muito e tudo. E eu falei para ele, poxa vida, eu estou a fim de entrar voltar para a área de gestão, de consultoria, de treinamento e tal, mas eu quero fazer palestra, né? Eu gosto de falar em público, eu quero, assim, reunir 1000 pessoas, né? Eu já falei em eventos grandes e tudo, mas eu não me considero um palestrante profissional. Eu falei para ele, eu quero entrar no mercado de palestra. E ele é um palestrante bastante atuante, famoso, inclusive, né? E aí, ele, conversando no café lá com ele falou, olha, para você participar para você fazer palestra, tem algumas premissas, né? Você tem que ter alguma história, algum perrengue que você passou na vida, né, de superação, e você vai lá falar sobre a sua superação. E não é o meu caso, né? Claro que eu tive dificuldades na vida, mas eu nunca tive assim um perrengue tão grande que seja uma história incrível de superação, né? Eu acho que a minha grande história é carreira, não é nenhum momento assim muito crítico de superação, né? Ele falou, bom, então isso você não tem, né? para oferecer para as pessoas. Outra coisa é que você pode ser um cara famoso para fazer palestra, né? Um ator global, né? Um grande intelectual e tal, né? E, pô, ele falou assim, até onde a gente sabe também, você é um pouco conhecido no seu meio, mas você não é nenhum ator global, né? Então também não serve, né? Outra coisa, a terceira coisa é, você tem que escrever um livro. E aí você escreve um livro e vai fazer palestra sobre o livro. E eu falei assim, poxa vida, mas eu já tinha um conteúdo para escrever um livro. Eu já tinha uma ideia na cabeça e tudo mais, né? Ele falou, não, mas isso vai demorar muito tempo. Vamos escrever um livro juntos. Então, ele me convidou, o convite partiu dele, para escrever este livro aqui, Os Loucos Geram Mais Resultados. Está vendo aqui, ó, Luiz Paulo Lupa, o meu parceiro neste livro. E qual foi a ideia dele, né, inicialmente? Ele falou assim, olha, o que são os loucos? Os loucos são pessoas diferentes nas organizações. Aquelas pessoas que são eternamente insatisfeitas, que buscam sempre melhor resultado, que buscam sempre fazer as coisas diferentes, que buscam sempre o crescimento pessoal, o crescimento das suas equipes, o crescimento da carreira. São aquelas pessoas muitas vezes tidas como chatas, né? O cara que fica fazendo um monte de pergunta na reunião, que fica dando um monte de palpite, né? Sabe? Tem muita gente assim nas organizações. E normalmente essas pessoas, elas não são muito bem vistas, né, nas organizações, tá? E principalmente, muitas vezes, a área de recursos humanos deixa passar esses loucos. Então, na cabeça do Lupa, na época, ele falou assim, olha, você falou para mim, né, o que me orgulha muito, ele falou, você é o cara de recursos humanos mais incrível que eu conheço, né? As suas ideias de recursos humanos são incríveis. Eu sei que ele acha que as minhas ideias de recursos humanos são incríveis, porque são muito parecidas com as dele, né? Então, aí ele acha que é tudo muito incrível, né? Eu acho ótimo, né? E realmente ele tem ideias incríveis. Para vocês terem uma ideia aqui, né? Só um minuto, na empresa do Lupa, a área de recursos humanos não chamava recursos humanos, chamava engenharia humana. Olha! Porque na cabeça dele, na cabeça dele, o ser humano é uma obra de engenharia, do ponto de vista da complexidade. E exige, né, uma abordagem de engenharia para lidar com as pessoas, né? Então, lá chamava isso. Então, eu achei essa ideia fantástica quando eu fui falar com ele para ir trabalhar com ele, né? Quando eu fui contratado por ele. E aí surgiu, então, a ideia de escrever o livro muito voltado para a área de recursos humanos. Então, quem lê o livro vê que, ao final de cada capítulo, tem algumas dicas para a área de recursos humanos para aproveitar ao máximo os loucos que existem dentro das organizações.
E tomar cuidado com essas pessoas, cuidado no sentido de cuidar mesmo deles. Cuidar delas, né? Cuidar dessas pessoas e não perder essas pessoas, porque elas têm ali uma energia muito grande. Acabou que o livro, né, não só é para a área de RH, mas o livro também é muito, muito legal para quem está num momento de desenvolvimento de carreira, tem muitas dicas ali sobre carreira, e também para lideranças, né? Como é que os líderes, os gestores lidam com os loucos, né? Então saiu aí a ideia de escrever Os Loucos Geram Mais Resultados. E o mundo é dos loucos, né? Geralmente os loucos que trazem inovação, né? Pois é, exatamente. Essa é a ideia. Os loucos são os que saem da caixa, né? Pensam fora da caixa. Pensam fora da caixa, Mas muitas vezes eles são mal compreendidos. São. Entendeu? E não, eles são invejados. Eles são invejados. Mas às vezes eles são colocados de canto ali. Não, esse cara tem umas ideias diferentes. Não chama ele para reunião, não, porque a reunião com ele não vai ser muito legal, porque ele vai ficar dando. Não vai produzir. Não vai produzir. Né? E aí ele vai fazer isso no concorrente, né? Exatamente. Exato. É mais ou menos aquela coisa, quem sai um pouquinho do caminho comum é visto como estranho, como louco. Exato. E geralmente são, muitas vezes, as melhores pessoas, né? Que têm a coragem. Exatamente. E aí, né, o que foi mais incrível é que dentro do nosso conceito, né? Porque o livro trata do conceito do louco, dá pistas para você identificar. E aí eu descobri, né, que, poxa vida, eu tenho muito desse louco que a gente fala no livro, né? Eu sou um exemplo disso. Que bom, eu falo que bênção. Sobre isso. E viva a loucura, né? E viva a loucura. A loucura produtiva, né? Exato. Os grandes movimentos, as grandes transformações da humanidade ao longo da sua história foram produzidas por pessoas que realmente pensavam as coisas de maneira diferente, né? Então, é só um louco, né, para lidar com aquela fórmula do E igual a MC ao quadrado, né? Só um maluco para pensar naquele negócio, né, que revolucionou a forma como a gente encara o mundo hoje, né, que é a teoria da relatividade do Einstein. Né? É isso aí. Graças a Deus temos os loucos aí no nosso mundo. Graças a Deus. E com esse papo de loucura, a gente está chegando ao final. Sérgio, eu gostaria de deixar aí você aí com as suas palavras finais, compartilhar suas mídias sociais, enfim, o pessoal quiser te contactar para palestra, para coach, para mentor, enfim, né? Aonde que eles te encontram? Bom, podem me encontrar no LinkedIn, no Instagram, Sérgio Lopes Mentor, vai me achar facilmente, tanto no LinkedIn como no Instagram. O meu site também, que é o www.sergiolopes.com.br. Então, Sérgio Lopes com O na frente, sergiolopes.com.br. E lá nas minhas redes sociais também tem o meu telefone, meu WhatsApp, pode me procurar por ali. E assim, eu queria deixar uma mensagem final aqui para que as pessoas, né, não tenham pânico, né, em relação à carreira. Existe um conceito muito interessante hoje que chama carreira slash. O que é a carreira slash? O slash aí não tem uma tradução assim, apropriada para o português, né? Tá? Mas a carreira slash é quando você consegue combinar na sua carreira duas atividades diferentes. Então, por exemplo, no meu caso, eu posso combinar a atividade de ser um executivo, um gestor numa empresa, com a minha atividade de mentoria, de treinamento e de palestra. Porque elas podem ser combinadas, elas podem existir juntas. Inclusive na questão do tempo. Você pode ter tempo para as duas, tá? O melhor dos mundos é quando a carreira executiva com a carreira, a segunda carreira que você tem, às vezes a executiva vira a segunda. É quando elas, obviamente, elas tenham temas muito parecidos, né? Tenham contextos muito parecidos. No meu caso, por exemplo, eu atuo muito na área de recursos humanos, e também no meu trabalho de mentoria, consultoria e tudo, também estou voltado para pessoas. Então, há ali uma complementaridade muito interessante. Então, é um novo momento, principalmente, né, para as pessoas 50 a mais, terem a oportunidade de fazer uma carreira combinada. Eu não preciso abandonar uma coisa para fazer a outra. Eu posso combinar as duas coisas, né? E para quem quiser falar sobre isso também, pode me procurar, porque é algo que eu também tenho ajudado as pessoas a descobrir esse novo mundo que, para nós, né, 50 a mais, ele existe. Existe vida depois dos 50. E sempre recomendo para as pessoas, nada de pânico, porque a gente vai
vai ter sempre oportunidades de carreira e de continuar contribuindo para a sociedade. É isso aí, existe uma vida belíssima depois dos 50 anos. Sem dúvida. E dessa forma a gente vai encerrando hoje, né, esse papo. Queria te agradecer muito, Sérgio Lopes, por estar aqui com a gente hoje. Agradecer a Alessandra e a Zara que participaram desse papo, fizeram várias colocações muito legais, grandes perguntas. E lembrar vocês, né, que o Nada de Pânico ele é formado justamente por um grupo de profissionais sêniores, né, profissionais já com bastante experiência para mostrar que existe vida depois de uma certa idade, né? A gente adora ensinar, aprender, compartilhar, enfim, tantas histórias inspiradoras, e o Nada de Pânico ele traz isso, né? Muitas histórias que eu acho que inspiram muitas pessoas. Então, eu quero agradecer a todos aí que estão nos assistindo, nos ouvindo. Lembrando para continuar seguindo o Nada de Pânico nas plataformas, seja no YouTube ou nas plataformas de podcast. A gente tem a nossa landing page, nadadepânico.com.br. Temos o nosso Instagram, o Nada de Pânico Team. E fique à vontade de entrar em contato com a gente, caso você, de repente, seja uma pessoa que queira aí compartilhar um pouco da sua história de transição de carreira. Então, pessoal, é isso aí, uma ótima noite, né? A noite aqui para mim. E vamos nessa, afinal, nunca é tarde aí para a gente ir atrás de novas oportunidades. Até mais, tchau, tchau. Até a próxima. Valeu, Sérgio. Obrigada. Nada de pânico, hein, pessoal? Vamos em frente. Nada de pânico. É isso aí. Tchau, gente. Obrigado.